descoberta pelo ouro vai levar a todo um processo de maior controle da coroa portuguesa. E aí a coroa portuguesa, ela vai criar a Intendência das Minas em 1702 para poder cobrar, por exemplo, o quinto, repartir as datas. O quinto ele é muito importante, que é o principal imposto de tributação sobre ouro dentro do Brasil colônia. No quinto, a quinta parte do ouro deveria necessariamente ir para a coroa portuguesa. E como era feito isso? As pessoas que achavam ouro e que exploravam, na verdade, esse ouro, deveriam levar a uma casa de fundição, que foram instaladas em 1720, e elas deveriam fundir esse ouro em barra, ou seja, não se poderia circular com ouro em pó dentro da colônia. Afinal, o ouro em pó era mais fácil de você ter contrabando e você não tinha um controle se aquele ouro tinha sido tributado ou não. Obviamente, em geral, não era tributado o ouro em pó. Então, por isso que todo ouro devia estar quintado e fundido com o símbolo da coroa portuguesa. Isso deveria ser feito nas casas de fundição. É lógico, hoje se sabe que a grande maioria do ouro que saiu das terras das Minas Gerais, ele não foi quintado, ou seja, houve um processo de contrabando incrível, gigantesco, e portanto isso passou por baixo dos narizes, vamos dizer assim, da coroa portuguesa. A Intendência das Minas também era... a ela cabia repartir as datas, que eram os locais onde se extraía esse ouro. Então parte desses locais deveriam ser relativos, deveriam estar sob posse, na verdade, da coroa portuguesa, e outras seriam para exploradores, para fins privados. Então essa galera, ela tinha que respeitar a divisão dessas datas que a Intendência das Minas pedia. Okay? Mas será que aqueles que exploravam ouro ficaram satisfeitos com essa tributação? Não, realmente não. Aqui a gente vai ter, por exemplo, a Revolta de Vila Rica, ou também chamada Revolta de Felipe dos Santos, em 1720, em que a liderança Felipe dos Santos, que dá nome a essa revolta, vai angariar algumas pessoas, vai juntar algumas pessoas que estão insatisfeitas com a instalação das casas de fundição que cobravam o quinto. O interessante dessa revolta é que alguns vestibulares geralmente cobram se essa revolta é uma revolta de caráter separatista. Não é ainda de caráter separatista, é uma revolta que muitos historiadores gostam de chamar de revolta nativista, antifiscal, antitributária, mas não é uma revolta separatista tal qual a Inconfidência ou Conjuração Mineira no final do século XVIII. Podemos considerar que essa é uma das últimas revoltas nativistas que o Brasil colônia vai passar, ok? Aqui também vamos falar um pouquinho de como acontecia esse contrabando. Afinal, as formas de contrabando eram as mais inventivas possíveis, como a imaginação humana poderia ter. Aqui, uma das mais conhecidas vai ser esconder o ouro não tributado dentro de Santos. Afinal, os fiscais da coroa não poderiam achar que dentro de Santos você estava fazendo esse contrabando. Então, assim, era complicado você desconfiar disso. Às vezes, frades, padres que levavam esse ouro das Minas Gerais para as regiões portuárias, como Paraty, em geral, você vai ter esse contrabando de forma formiguinha, ou seja, muito facilmente sendo colocado por um vendedor, por um padre, dentro desses caminhos das Gerais. Os vendedores que circulavam dentro das capitanias, eles também eram bastante importantes dentro desse contrabando. Eles escondiam o ouro em queijos dentro dos seus produtos, e isso era bastante comum. Todo esse contexto leva ao surgimento de uma nova sociedade, uma sociedade mais urbana, com a emergência das cidades que nós já falamos. A gente vai ter uma sociedade com hierarquias mais fluidas, em que os senhores de escravos, eles não tinham tantos escravos assim como em engenhos de açúcar lá no Nordeste. No engenho de açúcar tinha 200, 250 escravos
um senhor de engenho. Aqui, geralmente, um senhor de escravos, ele tinha 3, 2, 4 escravos, ou seja, essa riqueza ela era menos concentrada. E aí a gente tem um papel importante, eu coloquei algumas fotos, algumas imagens aqui, sobre os escravos de ganho. Essa nova modalidade de escravidão, ela vai surgir com muita força aí no século XVIII, em que a gente tem escravos vendendo a sua diária, vendendo o seu dia de trabalho de alguns produtos, vendendo alguns produtos nas ruas. E eles acertavam um jornal com seu senhor. Ou seja, o que era um jornal? Acertavam uma diária com seu senhor. Caso esses escravos eles ganhassem acima dessa diária, eles poderiam ficar com esse dinheiro. O que isso possibilitou? O que isso possibilitou? Isso possibilitou exatamente uma maior quantidade de alforrias, ou seja, de liberdade desses escravos aqui dentro do Brasil colônia no século XVIII. Esses escravos eles tinham uma possibilidade maior de conseguir a liberdade. E é interessante porque dentro do século XVIII existe alguns escravos que se comportam de uma forma muito diferente do que se espera para um escravo. Ou seja, o escravo participando do mercado de crédito, o escravo comprando nas lojas mais caras das cidades de Minas Gerais, de Ouro Preto, por exemplo. Então você tem uma outra característica dessa sociedade, em que as hierarquias, em que essa sociedade começa a estabelecer alguns tipos de fluidez, né? Algum tipo de fluidez dentro da sua conformatação que era bastante hierarquizada até então. Por isso, essa sociedade ela não vai evidenciar muita riqueza tal qual a sociedade do açúcar no século XVI e XVII. Essa riqueza não se mostra, é o que alguns historiadores chamaram inclusive de falso Fausto, essa região. Então, existe uma menor concentração de riquezas que no período anterior. E aqui a gente vê a Vila Rica de Ouro Preto, em que a gente não consegue ver um grande ricaço nesse momento. Várias pessoas de fato vão se enriquecer, mas não há uma concentração de renda nas mãos de uma pessoa só, como havia no caso do senhor de engenho lá no Nordeste açucareiro. Para poder encerrar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho de memória e patrimônio, já que o Enem está bastante interessado nesses conceitos. Minas Gerais apresenta várias cidades tombadas pelo patrimônio histórico nacional, como por exemplo aqui, como está na foto, Ouro Preto. Aqui é o centro histórico de Ouro Preto. A preservação dessa memória, desse patrimônio, interessa bastante a nós historiadores e a toda a sociedade. E aí o Enem, ele está sempre falando, dialogando com essas questões. Fica ligado nisso, porque isso é bastante importante. Galera, eu espero que a gente tenha conseguido fazer aqui uma conversa produtiva sobre o Brasil colônia no século XVIII e como que essas Minas Gerais elas se tornaram centrais, importantíssimas para o nosso desenvolvimento histórico, como isso mudou a história do Brasil colônia e do Brasil como um todo. Um grande abraço, valeu!